Boa noite. Que alegria estar aqui, igreja, para fecharmos a temática da Jucade do mês de março. Renúncia, estaremos esta noite enterrando, finalizando, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para darmos início a esta palavra e seguimento a este culto, eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Glórias a Deus, aleluias. Te bendizemos, Deus, pela tua presença notória, nos dirigir, a conduzir-nos nos 5 minutos de oração, numa linda e maravilhosa ministração, em lindos e maravilhosos louvores. Obrigado, agora capacita-nos, unge-nos, para que possamos acompanhar o nosso presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, sobre a palavra que tu já colocaste no seu coração. E desde lá atentamente, Pai, nos despojamos e atentamente estaremos vivendo e comendo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja de Deus. Eu hoje vim para o culto, eu e minha esposa no carro do nosso filho, que está viajando, deixamos do nosso em casa, que estava no mecânico, pegamos hoje, ontem pegamos, hoje finalizamos o trabalho, e meu óculos ficou lá. Eu vou ler aqui na fé e na graça de Deus as observações que eu coloquei em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos nessa. Vou fazer um breve resumo das 3 abordagens anteriores. Pastora Nailfe, ministro Ed, nosso ministro André Lima. Pastora trouxe uma palavra introdutória acerca do que vem a ser renúncia, sobre a importância de renunciar, sobre o que a renúncia produz em nossas vidas, de que maneira nós podemos exercer a renúncia, de que maneira nós podemos estar fazendo de forma prática. Trouxe alguns exemplos bíblicos para nossas vidas. Depois, ministro Ed, no dia do seu casamento, eita glórias, trouxe uma palavra também gloriosa, falando acerca da renúncia, falando da importância de renunciar ao eu, a importância de renunciar à sua carne, a importância de levar uma vida de intimidade, de comunhão, uma vida de constância com Deus. E na semana passada, o nosso amado ministro André Lima começou falando dos muitos coaches que por aí existem e que não têm a habilidade em si de renunciar, não tem o querer, não tem a vontade, mas que eles agem segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ele trouxe 2 pontos, trazendo também, apontando também a necessidade de nós como cristãos levarmos uma vida de renúncia, uma vida de consagração, uma vida em que nós vamos estar renunciando para estarmos ganhando. E é esse entendimento que nós vamos fechar hoje, vamos finalizar hoje, pegando tudo que já foi falado, tudo que já foi trazido, e ficou mais do que claro para a igreja que renunciar é abrir mão de algo por um propósito ainda maior, é abrir mão de algo por um propósito muito maior do que aquilo que você abriu mão. E nós entendemos, nós compreendemos em todas essas ministrações da pastora, do ministro Ed, do ministro André, que a renúncia, ela não é uma perda, mas um ganho. Que a renúncia, ela não é um fracasso, mas é uma vitória. Que a renúncia, ela não é uma tristeza, mas ela é alegria. Que a renúncia não é inquietação, mas é paz. Porque tudo isso a renúncia produz em nossas vidas, e essa paz não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo o entendimento. E dada essa introdução, antes de nós já adentrarmos na palavra em si, nós vamos assistir um breve vídeo de 3 minutos do pastor Isaías. Ele vai dar esse exemplo, esse testemunho. Eu achei interessante, quero compartilhar com vocês. Tá tudo ok, né, príncipe? Bota os cabos e vamos já lá, mas não dá play ainda não. E ele fala justamente de um exemplo, de uma pessoa que... Eu fui pregar numa igreja, cheguei na igreja... As pessoas podem achar que é pouco, não é significativo, não é importante, mas traz uma renúncia significativa neste exemplo que ele vai dar. Pode colocar a tela cheia e liberar o play, por gentileza. Com o meu carro, o irmão olhou no estacionamento, olhou a placa e falou: Catanduva, pastor Isaías. Eu abaixei o vidro, ele disse: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Ô pastor, o senhor quer que eu estacione? Pastor, eu fui pregar numa igreja, cheguei na igreja com o meu carro, o irmão olhou no estacionamento, olhou a placa e falou: Catanduva, pastor Isaías. Eu abaixei o vidro, ele disse: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Ô pastor, o senhor quer que eu estacione? Aí eu olhei, só tinha uma vaga, irmão. Eu falei para ele: mas aonde eu vou estacionar? Aqui. Eu falei: se o senhor não se importar, não é que eu não quero que o senhor dirija o meu carro, mas se o senhor não se importar, eu coloco aqui. Simpático, educado. Pois não, pode colocar. Coloquei o carro, falei para ele: o senhor quer ficar com as chaves? Não, fica tranquilo. A saída não é por aqui, aqui é a entrada. A saída é por lá.
Então, na verdade, o senhor é o último da fila. Todo mundo vai ter que sair para depois o senhor sair. Pode ficar com a sua chave. O senhor me dá a honra de te levar ao altar para o nosso pastor? Falei, pois não, irmão, se o senhor quiser. Não, eu faço questão. No meio do corredor ele encontra um diácono. Ele olhou para o irmão e falou, irmão, pastor Isaías, o pregador, o senhor pode levar ele até o pastor? O diácono disse, pois não. Ele falou, pastor, o senhor, olha que educação. O senhor não vai se sentir constrangido de eu deixar o senhor na mão do diácono para te levar até o pastor? Porque eu preciso voltar lá na calçada para tomar conta dos carros. Eu falei, não, irmão, pode ir lá na sua função. Deus abençoe, Deus te use e no fim do culto a gente volta a se falar. O irmão me levou lá na frente, me colocou do lado do pastor, pregamos, adoramos, acabou o culto, eu estou num lugar jantando com o pastor. Quem é que chega? O irmão manobrista lá. De repente o irmão chegou, eu falei pro pastor, pastor, aquele irmão não é o obreiro da casa do senhor? Ele olhou e falou, é ele mesmo. Abanou a mão, ele veio, pai do senhor, meu santo, senta conosco aqui para jantar. Ele falou, não, pastor, eu não quero ser desrespeitoso, mas tem uma família ali no canto que chegou primeiro do que eu de amigos. Se o senhor me dá liberdade, eu posso sentar com eles, porque eles já estão me esperando. O pastor disse, não, então fica à vontade, que eu já estou acabando de jantar com o pastor e nós já vamos embora, senão nós vamos vos atrapalhar. Aí ele virou as costas, eu falei para ele assim, pastor, que homem educado esse diácono do senhor. Que educação. Ele falou, não, ele não é diácono não, meu irmão. Ele é ajudante do auxiliar. Eu nem sabia que tinha esse cargo. Mas deram para ele ali. É menos que o auxiliar. É ajudante do auxiliar. Se Deus aprovar, até o final do ano, ele vai auxiliar. Eu falei, pastor, eu não sei qual é o método que o senhor usa para fazer a prova de chamada oral para aprovar os obreiros. Mas se for educação, esse camarada já está aprovado. O pastor, não, educado ele é mesmo. Ele é o juiz da cidade. Falei, meu Deus, o juiz queria manobrar o meu carro. Sabe o que eu estou dizendo? Que dependendo do lugar não estava na rua, estava no altar. Porque tem gente subindo no altar, com todo respeito à minha palavra, viu, irmão? Eu venho debaixo do sangue de Jesus, por causa de título, de amizade, política de amizade, por causa de olerite, por causa de patente. Mas eu quero te dar uma notícia, melhor do que posição, é ter o nome escrito no livro da vida. Cortou, pode deixar, obrigado. Eu fui pregar numa igreja, cheguei na igreja com o meu carro, o irmão olhou no estacionamento, olhou a placa e falou, Catanduva, pastor Isaías. Eu abaixei o vidro, ele disse, pai do senhor, pastor, pai do senhor. Ô pastor, o senhor quer que eu estacione? Eu olhei, só tinha uma vaga, irmão. Eu falei para ele, vir na igreja, para servir no altar, para estar ali renunciando a sua posição, o seu status, o que ele tinha do homem, para estar servindo a Deus. Eu falei, rapaz, isso é um exemplo lindo. Mas vamos para o que nos interessa, vamos entrar na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre, nós vamos contar, nós vamos ministrar, nós vamos falar um pouco sobre a história de uma mulher. Uma mulher que em meio à injustiça, que em meio à dor, que em meio à perda, ela renunciou. Hoje nós vamos falar sobre Rispa, amados, e vamos extrair ensinos, lições da vida desta mulher, do ensino, do exemplo desta mulher. Rispa foi uma das concubinas de Saul, e é uma história pouco ministrada nos altares, mas que traz grande ensino para a nossa vida, traz grande ensino para a nossa caminhada cristã. Abramos a palavra do Deus vivo no primeiro livro do profeta Samuel, em seu capítulo 21, nós vamos ler os versículos do 1 ao 14. É uma leitura um pouco longa, um pouco extensa, mas eu peço diligência, a atenção dos irmãos, para que nós possamos ir extraindo deste texto ensinos e ensinamentos, e depois nós vamos estar abordando algumas questões em nome do Senhor Jesus. Versículo 1 diz o seguinte: então veio a Davi a Nobe. Davi estava na cidade de Nobe. Então veio a Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e lhe disse: por que vens comigo? Eu estou lendo o texto errado, rapidinho. O sacerdote lhe disse, mas eu quero 2 Samuel, amados. Deixa eu ver. Eu anotei a referência errada, eu não acredito. Rapidinho, só dá uma olhada que eu não acredito. Se é a segunda ou se é a primeira. Não, rapidinho que eu... Oxe, é 21, eu estou lendo 20, amados. Me perdoe. Falta do óculos, meus irmãos.
me perdoe em nome do Senhor Jesus. Aí Meleque não esteja lança. 1 Samuel 20. Rapidinho. Que fala dela? 2 Samuel 21, que fala de Rispa, então é 2 Samuel 21, amados, perdão, eita glórias. 2 Samuel capítulo 21, esse mesmo, coloquei primeiro, é segundo livro do profeta Samuel. Caminhe comigo, igreja, perdão pela falta do óculos. Vou ler, versículo 1 em diante. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa é de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto aos homens que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Rei Davi falou que daria os 7 homens da casa de Saul, para que os gibeonitas enforcassem. Eu os darei. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Versículo 8, atente aí. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Então entenda que é outro Mefibosete, é o filho de Rispa, não é o filho de Jonatas. É o filho de Saul com Rispa, não o filho de Jonatas com a sua esposa. E Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhas de Merabe. Merabe era filha de Saul. Ela também teve 5 filhos, filhas de Saul, então netas de Saul. Então foram entregues as 5 filhas de Merabe e os 2 filhos de Rispa. E aqui tem o nome deles. Vamos para o versículo 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre a penha, sobre a pedra, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles, sobre os que ali estavam, caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Versículo 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Versículo 13. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém, amados? Esse é o texto. Nós vamos abrir alguns pontos acerca disto.
Caiu água em mim. Então Rispa, como nós lemos no texto, era uma das concubinas, uma das mulheres de Saul. Ela teve 2 filhos com ele, Armoni e Mefibosete. E Saul, ele havia cometido um erro, ele havia feito algo mal contra os gibeonitas. E esse erro que ele cometeu, que Saul cometeu, resvalou em Rispa. Rispa não tinha nada a ver com aquilo e ela acabou sendo penalizada por um erro que ela não cometeu. E aqui já fica a primeira reflexão para nossas vidas. Quantas vezes nós vemos em meio a quantas vezes nós vivemos, nós estamos em meio a tempestades que nós não causamos, a situações que nós não fomos os causadores, a situações que nós não fomos os incitadores. A Rispa, essa mulher, essa concubina de Saul, ela perdeu seus filhos em um evento fora do seu controle. Ela não podia dizer, não, eles não vão, não, eles são meus filhos, não, eles não vão fazer isso. Ela perdeu os filhos dela num evento do qual ela não tinha domínio, ela não tinha controle. Mas a sua reação diante desta situação nos ensina muito sobre amor, sobre perseverança, sobre persistência e sobre renúncia, amados. A mulher, como nós vamos ver aqui a história de Rispa, ela abriu mão, ela renunciou, ela tinha direitos e ela simplesmente não quis gritar, revogar, expor, clamar ao povo. O rei tinha um poder de vida e de morte, sim, mas ela ficou calada. Ela, em momento algum, ela se levantou, em momento algum, ela se rebelou, em momento algum, ela se foi contra ele. Após a execução dos filhos dela, de Armoni e de Mefibosete, os corpos ficaram expostos, ficaram lá após o enforcamento, os corpos, não é corpo, é corpos, ficaram expostos, sem um devido sepultamento, sem um sepultamento digno. Mas Rispa não os abandonou, Rispa não os deixou só, Rispa esteve com eles. O texto diz que ela montou guarda, que ela montou acampamento ao lado dos corpos dos filhos, desde a colheita até a chegada da chuva. E o texto fala que ela afastava durante o dia as aves de rapina e durante a noite os animais selvagens, para que não devorasse, para que não comesse aqueles corpos que ali estavam enforcados. A questão é, amados, muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por problemas e as pessoas pensam em desistir. Passam por uma situação difícil, como aconteceu aqui com Rispa, e elas simplesmente querem desistir, querem abandonar, querem sair da causa, querem sair do propósito. Rispa, porém, nos ensina que o amor verdadeiro, ele permanece firme. Se você ama, você vai permanecer firme no propósito para o qual você fora chamado. A minha, a sua, a nossa fidelidade, a nossa persistência, elas estão vistas por Deus. O Senhor vê, Ele acompanha, Ele nos direciona. Rispa, ela não gritou, amados, por justiça, ela não gritou por resposta, ela não gritou por socorro. Ela permaneceu, ela renunciou e ela estava ali firme, dia e noite, na sua jornada, no seu propósito, naquilo que ela estava fazendo ali. Sua dor silenciosa, ela estava com uma dor silenciosa, é verdade, sua dor silenciosa chamou a atenção do rei Saul. A dor dela, ela calada, ela naquele momento de dor, de perda, de exaustão, colocando assim, chamou a atenção de Saul, ao ponto de Saul ordenar que os corpos fossem retirados dali e tivessem um enterro, um sepultamento digno, um sepultamento com honra, juntamente com quem? Com Saul e Jonatas. Então aqueles 7 foram enterrados de forma honrosa, amado, de forma que aprove a Deus agir daquela maneira. Aí eu te pergunto, quantas vezes você está lutando sem que ninguém perceba a sua luta? Quantas vezes você no seu trabalho está passando por uma dificuldade, está passando por um momento de aflição, por um momento de angústia, e ninguém está te acompanhando, ninguém está te vendo, ninguém sabe o que você está passando. Eu lembro, vai dar tempo para eu contar esse testemunho, eu lembro lá no meu trabalho, amados, 2 situações. Eu fui perseguido no meu trabalho quando eu trabalhava em Petrópolis, e ali teve a intervenção do nosso pastor, ele nos ajudou, falou com um parente dele, e aquela pessoa que me perseguia saiu de lá. E depois eu estava sendo perseguido na Torquato, quando eu trabalhava lá, num outro setor, e aquela pessoa me perseguia dia e noite, ele era maçom,
e não gostava de mim, eu respeitava por conta da sua patente, ele era coronel, e ele me perseguia, e meu clamor com a Nani em casa era só orar por ele, amado, só orar. Eu não podia responder, não falava nada, ainda que pudesse, não faria. E Deus o tirou também de lá, meus amados. Então, muitas vezes nós estamos passando por luta, por perseguição, por problemas, por dores, por perda, de forma silenciosa, de modo que as pessoas não percebam, de modo que ninguém esteja vendo. Mas Deus sempre vê, amados. Deus sempre vê a nossa luta. Ele honra aqueles que permanecem fiéis. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja lhe observando, a sua luta nunca é vã. Entenda isso, a nossa luta, ela sempre tem um propósito, ela sempre tem um objetivo. E o texto continua falando o seguinte, que depois que os corpos foram devidamente sepultados, a Bíblia fala, nós lemos que o Senhor transformou, o Senhor mudou, o Senhor foi favorável a Israel. O Senhor foi favorável para com a terra de Israel, e a terra voltou a ter comida, voltou a ter abundância. Eles estavam passando por um período de fome, de escassez, e a terra passou a ter momento de prosperidade. A justiça feita para com Rispa trouxe restauração à nação, amados. A justiça que foi feita para com Rispa trouxe restauração à nação de Israel. Talvez você esteja esperando a justiça já há muito tempo, sentindo-se esquecido, mas Deus não te esqueceu. Ele não se atrasa, Ele age no tempo certo, no tempo dEle para a tua, para a minha, para a nossa vida. Ele sabe o tempo correto de agir. E Rispa, quando nós vimos aqui, ela em meio à perda, ela demonstrou um amor inabalável. Ela demonstrou um amor que fazia com que ela não desistisse do seu propósito, não desistisse daquilo que ela estava ali fazendo, daquilo que ela estava predisposta a fazer. Ela poderia simplesmente ter desistido, ter ido embora, falado, não, eles morreram, vou deixar aí, vou abandoná-los, mas ela escolheu permanecer, e isso nos ensina muito sobre fidelidade, isso nos ensina muito sobre persistência, nos ensina sobre esperança. Ela tinha esperança de que algo poderia acontecer na vida dela. Isso nos ensina sobre renúncia, amados. A renúncia na vida dessa mulher produziu frutos na vida dela. E a pergunta que eu te faço, essa pergunta é para mim, é para você, é para cada um de nós, em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de tribulação, em tempos de dor, em tempos de perda, como foi o caso da Rispa, como nós temos agido, como nós temos procedido, nós temos permanecido fiéis, nós temos continuado a nossa caminhada, ou nós temos pensado em desistir, em abandonar, em recuar, em retroceder, em voltar, em ir para trás. Deus vê tua luta. Deus vê minha luta, Deus vê tudo aquilo que nós estamos passando, e tudo tem um propósito, até nos momentos mais difíceis. Mesmo quando a dor parece insuportável, imagina perder 2 filhos, enforcados, estarem expostos, e isso é uma dor muito grande. Mesmo quando a dor parece insuportável, nós devemos continuar, amados, confiando em Deus, olhando para Deus, estando com os olhos fitos nele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E tem mais, a renúncia, ela gera em nós frutos. Quando nós renunciamos, quando nós abrimos mão, como fora colocado aqui pela pastora, pelo Ed, pelo André, quando nós renunciamos, essa renúncia produz em nossas vidas frutos, amados. Quando nós renunciamos o pecado, por exemplo, isso gera em nós santidade. Então, toda renúncia, ela traz fruto para nossas vidas, frutos no plural, porque são várias coisas que a renúncia produz em nós. Então, vou repetir, quando nós renunciamos do pecado, isso gera em nós santidade. Pode colocar a 1 Pedro, por gentileza, Karina. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Volta para o anterior, versículo 14. Aí,
Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, anteriormente, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos já moldados, nós pegávamos a forma daquilo que estava envolvido em nós, a forma do mundo, a forma deste século. E ele diz, agora que vocês aceitaram a Cristo, abra mão daquela vida errada, abra mão do pecado, abra mão da iniquidade e tornem-se santos. Pode colocar o 5º de novo? E tornem-se santos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, quando nós renunciamos ao pecado, consequentemente, nós nos tornamos santos, porque nós estamos fugindo daquilo que desagrada a Deus e estamos caminhando segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós renunciamos o mundo, isso gera em nós intimidade com Deus. Pode colocar Tiago 4,8. Quando nós renunciamos o mundo, isso gera em nós intimidade com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, quando nós renunciamos ao mundo, aos seus desejos, às suas concupiscências, aquilo que Ele oferece, quando nós abrimos mão, quando nós deixamos isso de lado, nós estamos fazendo o quê? Estamos nos aproximando de Deus. E essa atitude faz com que, ao aproximar-nos de Deus, Deus também se aproxime de nós, Deus também chegue perto de nós, e isso vai gerar intimidade, vai gerar comunhão, vai gerar aproximação, vai gerar intimidade nossa com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o Deus a quem nós adoramos. Outro ponto, quando nós renunciamos os prazeres, pode tirar, quando nós renunciamos os prazeres transitórios desta terra, isso gera em nós uma recompensa eterna. Quando nós renunciamos, quando nós abrimos mãos dos prazeres transitórios que esta terra oferece, que esta terra distribui, que esta terra nos proporciona, prepara para colocar outro texto. Nós temos a promessa de uma recompensa eterna. Pode colocar, dona Karina, por gentileza. Perfeito. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo, esse texto acho que foi trazido pela nossa pastora, pelo André ou pelo Ed. Foi por um dos três, eu sei que foi trazido. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Foi o pastor Afrânio, não foi? Eu acho que o pastor também usou recentemente. E no porvir a vida eterna, meus amados. Então, quando nós renunciamos esses prazeres transitórios, passageiros, esses prazeres terrenos, nós temos a promessa de receber algo muito maior. Nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa de estar com o Senhor em glória, de estarmos com o Senhor desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, abre comigo, acho que é o versículo 7. Eu ia citar, mas eu vou ler que fica mais fácil para o nosso entendimento. Filipenses capítulo 3, eu acho que é o versículo 7 e 8. Só confirmar aqui rapidinho, Filipenses 3, 7 e 8. Isso mesmo, olha só o que ele diz. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo fala que ele considerou tudo como refúgio, tudo como perda, tudo como sobra, tudo como lixo, por amor, para ganhar a Cristo, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então todos esses prazeres transitórios, tudo isso que o mundo poderia oferecer, ele abriu mão, ele renunciou, ele não quis, por amor a Cristo, a sublimidade de Cristo. Eu lembrei agora de uma história, eita, lá vou contar uma história antiga, amados. Eu não lembro quem contou, se foi o pastor, se foi outro pregador, aqui na igreja, mas faz tempo. Quem lembrar, vai lembrar comigo. Só tomar uma água aqui, que essa história é interessante. Exato, foi bem assim. Isso aqui é história, não é história. Eu lembrei. Certa vez, em uma igreja,
pastor dessa igreja, era um pastor jovem, e estava tendo um culto para jovens, um culto de jovens, e foi convidado um pastor de certa idade para ir ministrar nesta igreja, uma palavra para jovens, uma palavra evangelística, uma palavra para alcançá-los, para ministrar para a vida deles. E aquele pastor chegou, pregou a palavra de Deus, começou a ministrar a palavra de Deus, e ele percebeu que assim na frente tinham dois jovens que estavam conversando muito durante a palavra, estavam conversando muito durante a pregação, estavam desatentos, não estavam dando muita atenção à palavra. E ele então conta uma história. Ele fala bem assim, ele estava falando da salvação, do evangelho, do poder da cruz, e ele conta a história de um pai que foi passear de barco e levou o filho dele e um colega do filho dele, foram passear de barco, esses veleiros que passeiam por aí de barco. E ele era cristão, esse pai, o filho era cristão, esse colega era ímpio. E quando eles estão navegando, veio uma forte tempestade que atolou aquele barco e os dois meninos caíram na água. Quando os dois meninos caíram na água, o pai foi pegar a boia para salvar o menino. E só tinha uma boia amarrada na corda e aquela tempestade atolava o barco, ele pega e joga. Não, ele olha, está o filho dele e o colega do filho dele na água, um de um lado, o outro mais distante. Ele olha para o filho dele e fala bem assim: meu filho, eu te amo. E jogou a boia para o colega do filho dele. E ele salvou o colega do filho dele, porque ele sabia que o filho dele era salvo. Ele sabia que o filho dele tinha intimidade com Deus, que o filho dele, ele iria encontrar o filho dele futuramente, que o filho dele já havia salvo, e ele quando prega falando sobre isso, ele dá seguimento e fala que foi assim que Cristo agiu, morreu, Deus entregou o seu filho, tal, sei que a pregação é gloriosa, e ele desce. Quando ele desce, aqueles rapazes, aqueles dois jovens chegam com ele e falam assim: poxa pastor, muito bonita a sua palavra, muito bonita a sua pregação, aquele exemplo que o senhor deu, foi muito bom, gostamos muito, pena que é só uma história, que não é verdade, que isso não aconteceu. Ele falou: o pai daquele menino era eu, e o colega que foi salvo é o pastor de vocês. Vocês estão entendendo? Era uma história real. Aquele pai salvou o colega, esse colega aceitou Jesus, era o pastor daquela igreja. Ele renunciou por amor a Cristo para salvar aquela pessoa. Vocês lembram? Quem já ouviu essa história, quem lembra, vai se lembrar disso, né, pastor? Lembra? Meu pastor também lembra. Então eu lembrei agora, meus amados. Aí você pode estar se perguntando: sim, Luciano, dito tudo isto, pega o exemplo de Rispa, pega o exemplo de tudo que fora falado aqui anteriormente, nas pregações anteriores, de que forma eu posso estar levando uma vida de renúncia prática? Na prática, eu coloquei 4 coisinhas bem rápidas, 4 pontos bem rápidos, que eu vou estar te repassando, e você, aplicando isso, vai corroborar para a sua jornada, vai facilitar o teu entendimento, vai facilitar o teu andamento na renúncia cristã, na renúncia bíblica. Primeiro ponto que eu te passo é: priorize sempre a vontade de Deus ao invés da tua. Escolha sempre fazer a vontade de Deus ao invés da tua. Nossa vontade é falha, amados. Nós não temos entendimento pleno e claro das coisas. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nos satisfaz. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Então sempre nós devemos escolher a vontade de Deus para nós. Segundo ponto é: abra mão dos prazeres momentâneos que te afastam de Deus. São prazeres momentâneos, transitórios, que te afastam de Deus. Poxa, isso aqui vai me alegrar, vai produzir, vai trazer alegria para mim, para minha família, para o corpo de Cristo? Vai, legal. Isso vai me afastar de Deus? Vai, então isso eu não vou fazer. Então é abrir mão de tudo aquilo que a gente percebe, que a gente sabe que vai nos afastar de Deus, que vai nos distanciar de Deus. Terceiro, viva para servir e não para ser servido. Quando nós aprendemos que é melhor nós servir do que ter servido, isso vai fazer com que nós venhamos ter mais facilidade no ato de renunciar e fazer com que as coisas caminhem de uma forma mais clara, de uma forma mais direta, de uma forma mais consistente na presença de Deus. E o quarto ponto, o quarto conselho que nós ministramos aqui é: seja fiel nos pequenos sacrifícios diários. Como assim, Luciano? Ser fiel nos pequenos sacrifícios diários. Eu tenho agora a opção de ler a palavra ou mexer no meu celular, ver um monte de streams, como é que chama? Redes sociais, WhatsApp, coisas que se valha, ou ler a palavra. Poxa, eu vou abrir mão e vou renunciar, porque agora eu quero ler a palavra. É um pequeno, amados, uma renúncia pequena diária,
entendeu? Isso são renúncias pequenas diárias. Eu não estou dizendo que é para você viver lendo a palavra. Eu estou dizendo que você tem que ter aquele tempo para leitura, tem que ter o seu tempo de dedicação, de devocional, e que você fazendo isso, você renunciando aquilo, que possa vir querer tomar conta daquele teu momento, e ter uma renúncia diária. Outra coisa, orar. Poxa, agora está na hora da minha oração, eu vou orar agora. Poxa, mas eu quero assistir uma série nova na Netflix, ou uma coisa nova. É uma renúncia pequena, amado, é algo diário. Poxa, espera aí, não, agora eu vou orar. Está no meu momento de oração, de comunhão com Deus. Depois eu faço isso. São coisas diárias. Poxa, congregar é uma renúncia, nós sabemos, é um sacrifício pequeno que nós fazemos, mas estamos aqui. Poxa, hoje eu poderia estar em casa deitado, descansando. Não, eu renunciei. Eu abri mão de estar na minha casa deitado, descansando, porque esse sacrifício é melhor para mim. É um sacrifício diário, pequeno. Estar na comunhão, estar na presença de Deus. Então nós fazemos isso. Nós sabemos que não é fácil, meus amados, não é fácil renunciar, mas é recompensador. Renunciar, eu vou repetir, não é fácil, mas é recompensador. Quarta-feira, recompensa, lembrei da ministra presbítera Rosângela Lira, dopamina. Quantos já assistiram o culto de quarta vai entender o que eu estou falando, a questão do recompensador. Ela falava quarta-feira sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nós temos, e esse neurotransmissor, ele é o chamado também de hormônio do prazer. Ele é responsável para nos dar o prazer, a alegria, o retorno, vou usar essa palavra, para nos dar a recompensa imediata, instantânea, a recompensa naquele momento, naquela hora, aquela recompensa urgente, iminente. Então, o sistema dopaminérgico, ele faz com que você queira ter aquela recompensa, aquele prazer, aquela sensação instantânea, na mesma hora, no mesmo ato. Por isso que quando uma pessoa está no celular, que ela fica passando o feed de alguma mídia social, alguma rede social, ela se alegra com aquilo, o sistema fala, pô, isso aqui é legal, é prazeroso, bota outro, isso também, e vai, é igual assistir uma série. Você começa a assistir uma série de 8 episódios, assistiu a primeira, o teu cérebro, o teu sistema dopaminérgico, ele está pedindo para você assistir outro episódio, você acaba, ele pede para você colocar o outro. Então, esse sistema dopaminérgico, esse neurotransmissor, essa dopamina, ela é focada, ela está ligada, ela está atrelada à recompensa urgente, à recompensa imediata. Ela está vinculada a esse circuito de recompensa imediata. Quando nós renunciamos, amados, quando nós abrimos mão, quando nós renunciamos mesmo, nós estamos inibindo esse sistema dopaminérgico. Nós estamos inibindo esse neurotransmissor. Quando nós renunciamos, nós estamos bloqueando ele, porque a gente fala o seguinte, eu não quero esse prazer agora, esse prazer rápido, esse prazer imediato, porque eu quero um prazer maior, eu quero um prazer eterno, eu quero um gozo eterno, eu quero uma glória eterna, eu quero abrir mão disto por algo infinitamente maior. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então, o que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos passando aqui, se nós abrirmos mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós vamos ter algo incomparavelmente maior, incomparavelmente melhor, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, algo simplesmente extraordinário, tremendo e profundo. E para finalizar esta palavra, eu peço que a igreja leia comigo, pode abrir, Gálatas, capítulo 2, estamos encerrando a temática do mês de março da Jucade, renúncia, e nós vamos finalizar com Gálatas, capítulo 2, versículos 19 até o versículo 20, a parte A. Eu leio, após a leitura, nós vamos aplaudir o Rei Jesus, e o nosso pastor Afrânio vai nos dirigir em oração, enquanto o ministério de louvor se aproxima. O texto diz o seguinte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aplaudamos o Rei Jesus. Ministério de louvor pode vir. O nosso pastor pode nos dirigir em oração.
Te bendizemos, Deus, por tua palavra maravilhosa, Glórias vinda do a ti, trono, Deus. a recebemos, a colocamos no coração para vivê-la, para praticá-la. Obrigado, Pai, porque não vivemos mais nós, mas tu vives em nós. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Amém.